Olá, alunos, espero que estejam bem. Dando continuidade à matéria, na aula de hoje nós iremos falar sobre lançamento oblíquo e horizontal no vácuo, ok? Então, primeiramente, vamos falar sobre o lançamento oblíquo. Então, iremos mostrar alguns exemplos de lançamento oblíquo. Depois vamos fazer uma análise do movimento na vertical, movimento na horizontal, porque o lançamento oblíquo quer dizer inclinação. É um lançamento com uma dada inclinação em relação à horizontal. Então, nós vamos ver que o lançamento oblíquo ele pode ser tratado como composto por dois movimentos, um movimento na horizontal e na vertical. Vamos fazer um exercício, depois vamos falar sobre lançamento horizontal. Vamos apresentar alguns exemplos, fazer uma análise e também vamos fazer um exercício. Vamos lá. Lançamento oblíquo. Exemplos de lançamento oblíquo. Então aqui nós temos um exemplo, ok, de lançamento oblíquo, um salto com snowboard. Note que a trajetória é uma parábola. Então o atleta ele dá um salto com uma dada inclinação, tá vendo? Então ele tem uma velocidade inicial, tá bom? Conforme vocês podem ver essa seta aqui, ela indica a direção da velocidade inicial. Então a velocidade inicial ela tem um ângulo θ, por exemplo, em relação a essa horizontal aqui. Então o atleta aqui ele salta com uma dada inclinação, por isso que o lançamento é oblíquo. Aí note que a trajetória dele é uma parábola, tá vendo? Esse salto aqui, ó. Então coloquei aqui que a setinha, essa setinha aqui, ela indica a direção e o sentido da velocidade inicial do atleta, ok? Então vamos continuar. Aqui nós temos um outro exemplo de salto em distância, um atleta realizando um salto. Note que novamente, ó, ele inicia o salto com uma dada velocidade inicial apontando nessa direção. Então por isso que o lançamento é oblíquo, né? São objetos lançados com uma dada velocidade inicial em relação à horizontal. Note como no exemplo anterior que o atleta ele executa uma trajetória parabólica, tá vendo, gente? Então ele começa com a dada velocidade inicial, atinge até uma certa altura e cai. Ok, gente? Então aqui nessa foto, como eu expliquei aqui, nós temos várias sequências de posição. Temos uma sequência de posições ocupadas por um atleta. Esse atleta aqui, ó. Aqui a setinha, como eu acabei de explicar, é a direção da velocidade inicial. Aqui é uma tacada de golfe. O nome dessa tacada chama-se drive. É uma tacada longa. Acabou ficando separado aqui o dar do K, mas o nome dessa tacada é um drive, uma tacada longa no golfe. Então é a mesma coisa que os exemplos anteriores. Essa bolinha vai executar uma trajetória parabólica. Então ela parte com uma velocidade inicial inclinada em relação à horizontal. Da mesma forma como o saltador aqui, ele parte com uma velocidade inicial inclinada, tá certo? Tem uma direção e sentido em relação à horizontal.
que é essa direção aqui. Vamos continuar. Então aqui também eu coloquei essa foto dessa menina bem interessante. Note que a trajetória do jato de água também ela é parabólica, porque o jato de água ele sai com uma dada direção. Ok, gente? Note que a forma, a distância que esse jato de água atinge, ok? E a forma da parábola, ela depende da inclinação, isto é, da inclinação que a menina impõe na mangueira aqui. Note que ela mudou um pouquinho, ela baixou um pouquinho a mão desse lado, quer dizer, a trajetória ficou diferente, ó, a parábola ficou diferente e a trajetória do jato também ficou diferente, tá bom? O alcance do jato, né, ao sair da mão, note que nesse caso aqui, ó, o jato tocou nessa pontinha aqui, ó, dessa moita aqui, e aqui ele tocou um pouquinho na posição diferente. Então isso já mostra pra gente que a inclinação em que o corpo está lançado interfere na sua trajetória. Vamos continuar. Mais um exemplo e último, né, é o caso desse moço aqui tentando acertar o papel na lixeira. Note que ele coloca aqui uma velocidade inicial no papel, muito provavelmente nessa direção aqui. O papel dá uma pequena subida e depois cai na lixeira. Tá vendo, gente? Então é mais um exemplo de lançamento oblíquo. Ok? Vamos continuar. Análise do movimento. Vamos analisar agora esse movimento. Então note que aqui eu tenho uma partícula, né, um corpo, que ele está sendo lançado com uma dada velocidade inicial nessa direção. Note que essa direção ela forma um ângulo θ com o eixo horizontal, o eixo X aqui, ó. Ok? Então, gente, note que nós temos aqui dois movimentos. Um movimento é do corpo se deslocando para a direita, na horizontal, ok? Ele se deslocando para a direita. O outro movimento é o movimento de subida dele. Então, nós podemos tratar separadamente o deslocamento dele para a direita e o deslocamento dele para cima. Ok? Eu escrevi aqui, ó, no lançamento oblíquo, os movimentos nas direções Y e X podem ser tratados de forma independente. Então, note que na direção X, qual vai ser a velocidade dele? Nós vamos ter que decompor. Lembra lá do capítulo sobre vetores, decomposição de vetores? Por isso que a gente aprendeu lá atrás, porque aí ia ser importante, por exemplo, aqui, nessa parte da matéria. Está vendo que aqui agora, para a gente poder analisar esse movimento, a gente vai ter que decompor essa velocidade em duas componentes. Ó. Uma componente V0x, vocês aprenderam que essa componente aqui, o módulo dela é V0 cosseno de θ, e essa componente aqui, ó, o módulo dela, vocês aprenderam que é V0 que? Seno de θ. Tá bom? A soma desses dois vetores, obviamente, é só a gente aplicar a regra do paralelogramo aqui, ó, vai dar o V0. Então, como que nós vamos tratar esse problema? Nós vamos tratar esse problema na horizontal, nós temos um problema de movimento uniforme, isto é, essa componente horizontal aqui da velocidade que é responsável pelo deslocamento do corpo para a direita, ela não muda no decorrer da trajetória. Aqui a gente estamos considerando que não existe ar, então não existe nenhuma resistência de ar atuando aqui. Então, portanto, em relação à trajetória aqui para a direita,
essa velocidade x aqui, ó, inicial, ela vai continuar a mesma, ela não será alterada. Tá bom? Então, se eu souber o tempo que o corpo leva para sair daqui e chegar até aqui, eu sei que a velocidade inicial ela não muda, eu consigo achar essa distância aqui, ó, daqui até aqui, que é a distância de partida e de queda da bolinha, que é chamada alcance, tá vendo, gente? Ok? Alcance R. Alguns livros usam a letra A, tá bom? Outros usam a letra R, ok? Ali embaixo nós vamos usar a letra A para alcance. Aqui eu acabei colocando R, mas não tem problema não. Ali embaixo a gente vai usar a letra A para essa distância aqui, ó, que nós vamos determinar. No movimento na vertical, a velocidade inicial que nós iremos considerar do corpo é V0y. Note que na vertical ele tem aceleração, o corpo está sujeito à aceleração, que é quem? É a aceleração da gravidade, ok? O corpo está sujeito à aceleração da gravidade. E note o seguinte, que trata-se na vertical de um movimento retilíneo uniformemente variado, tá bom? Nós temos uma aceleração, então, considerando que a trajetória aqui na direção y é trajetória positiva, ok? Então, na subida aqui, ó, o movimento ele é retardado. Por quê? Porque o corpo ele está diminuindo a sua velocidade com o passar do tempo. Então, no ponto mais alto aqui, gente, a componente y da velocidade é zero. Tá bom? Então, no ponto mais alto aqui, a componente y da velocidade é zero. Essa informação é importante porque ela será útil para a gente determinar o tempo de subida, isto é, o tempo que o corpo leva para subir daqui até esse ponto aqui. Para ele andar basicamente essa altura máxima aqui, ó. E esse tempo de subida ele também vai ser importante para a gente poder calcular o alcance. Por quê? Porque o tempo que ele leva para subir é o tempo que ele leva para descer, tá vendo, gente? Então, o tempo de queda dele, isto é, o tempo que ele leva para sair daqui e chegar até aqui, é 2 vezes o tempo de subida. Ok? Então, aqui, os pontos que vai nos interessar aqui é o que? Alcance, altura máxima e tempo de queda. Basicamente é isso aqui. Então, na subida, o movimento dele é retardado, porém, com respeito à vertical, né? Porém, como ele está se movendo no sentido da trajetória, é um movimento progressivo, retardado e progressivo. Quando ele começa a descer, nós temos o seguinte, que ao descer ele aumenta de velocidade. Tá bom? Porém, ele aumenta de velocidade, ele se move no sentido oposto à trajetória. Então, é um movimento retrógrado, porém acelerado, porque ele aumenta de velocidade aqui. Tá bom? Ok, gente? Então, tem um aumento de velocidade aqui na queda. Ok? Então, vamos continuar. Análise do movimento. Aqui essa figura aqui é uma figura bem completa, né? Porque mostra todos os vetores. Então, note que ele parte com a dada velocidade inicial aqui. Quando a gente decompõe, nós temos a componente em y e x. Aí vamos supor, a gente anda mais um pouquinho nesse ponto aqui, tá vendo? O que aconteceu aqui? Vocês conseguem verificar que o vetor, componente vetor VY diminuiu? Diminuiu, mas a x continuou o quê? Do mesmo tamanho aqui, ó. Esse vetor igual a esse. Quando chegou no ponto mais alto, como esperado, a componente y é zero, porque ele para de subir. Porém, ele continua viajando para a direita, com a mesma velocidade. Nós estamos considerando que nós estamos no vácuo, não tem resistência do ar. Aí vamos continuar no próximo ponto, tá certo? Que é esse ponto aqui. Note que ele teve a velocidade em x dele, vetor em x, continuou o mesmo, tá vendo, gente? Ó. E o v de y, obviamente, ele inverteu. Antes, daqui até aqui ele aponta para cima, daqui para cá ele aponta para baixo. Então, ele
tem esse vetor v de y aqui, até chegar nesse ponto. Nesse ponto, ele continua com v de x, né, nesse ponto aqui. Mas quem que é v de y dele? Essa v de y é em módulo igual a essa inicial aqui. Então, se a gente sabe se a gente tem a informação do v0y aqui inicial, a gente já tem quanto que ele vale no final aqui. É o mesmo vetor, exceto que o sentido desse daqui é para baixo. Mas em magnitude, esse é igual a esse. Então, e aqui você tem v de x. Ok, gente? Tá aqui, ó. São os dois componentes aqui. Alguns problemas, né, algumas questões, eu já até vi, que eles perguntam, né, qual a componente v de y do corpo após a queda, instantes após a queda, ou no momento da queda. Aí vocês já sabem agora que é a mesma que a inicial, tá certo? Em módulo, né? Porque em termos de sentido, o sentido desse daqui é diferente desse. Esse aponta para cima, esse aqui aponta para baixo. Ok, gente? Então, vou reforçando aqui, na direção x, como nesse problema nós temos que tratar separadamente deslocamento horizontal na vertical, e isso não vai atrapalhar na nossa análise, porque os resultados que a gente obtém na vertical ajudam a gente na horizontal, ok? Então aqui é para reforçar que na direção horizontal o movimento é uniforme, tá bom? Velocidade constante. E na direção vertical ele é uniformemente variado. Obviamente, gente, aqui reforçando que a velocidade é sempre a soma do vetor componente v0y por v0x aqui, certo? Então, por exemplo, alguns problemas perguntam, qual o módulo da velocidade no instante tal? Aí, obviamente, se eles nos fornecer condições, se o problema fornecer condições para fazer esse cálculo, obviamente o módulo da velocidade não tem que aplicar Pitágoras, né, gente? Né? Porque, por exemplo, eu quero saber a velocidade nesse instante, aí eu vou ter que aplicar Pitágoras. O módulo vai ser quem? V de y ao quadrado nesse instante, mais v de x ao quadrado nesse instante, isso vai ser igual ao módulo de v ao quadrado. A gente tira a raiz. Então já deixo essa informação aqui, que pode ser que tenha algum problema que peça, mas ele terá de fornecer as condições para a gente poder fazer isso. Ok? Vamos continuar. Então, vamos tratar de forma independente. Então, vamos olhar primeiro o movimento na vertical, para esse caso. Então, olhando o gráfico só na vertical, tá certo? Então, aqui nós temos a direção y e a direção x, e aqui nós temos o vermelho, é a trajetória do objeto, tá vendo, gente? Do corpo. Ele parte com a dada velocidade inicial, ok? Nós temos o ângulo θ aqui. E aqui nós temos a componente y inicial, depois ela vai diminuindo e depois chega a zero. E depois ela volta a ter essa componente y, só que apontando para baixo. Tudo bem? Aqui o sinal positivo é só para enfatizar que nós estamos adotando a trajetória para cima como positiva. Ok? Vamos continuar. Então, na direção, no movimento na vertical, todas as equações que a gente aprendeu no movimento uniformemente variado irão servir. Então, várias equações para queda livre, que nós já aprendemos. Só que no lugar do v0y vai entrar quem, gente? Vai entrar a componente em y, que é quem? Que é essa componente aqui, ó. Que é v0 seno de θ. Ok? Então vamos começar calculando, né? Se nós vamos utilizar essas equações, só vai mudar o v0y, que é v0 seno de θ. Vamos calcular as grandezas físicas importantes para esse problema. Uma grandeza física importante é a altura máxima. Como que eu calculo a altura máxima, pessoal? Basta usar essa fórmula aqui de Torricelli, ó. Tá vendo aqui? Bom, velocidade final é zero, no ponto mais alto, ele não tem componente y, por isso é zero aqui. Velocidade inicial ao quadrado, como eu falei para vocês, nós vamos ter que usar v0, seno de θ,
Aí temos que elevar ao quadrado, ok? Menos 2 vezes a gravidade vezes o ΔS, que é quem? A altura máxima, menos zero. Considerando que ele partiu o ponto de referência, o solo está no nível zero, ok? Então, analisando, vamos ter V0 ao quadrado aqui, sendo ao quadrado de θ, 2GH máximo. Passa esse termo para o outro lado, então o sinal fica positivo aqui. Isso vai ser igual a V0 ao quadrado, sendo o quadrado de θ. Então a altura máxima vai ser dada por essa fórmula. Ok, pessoal? Então essa é uma das grandezas físicas importantes para esse tipo de problema. Note a altura máxima, essa distância daqui até aqui, ok, gente? Nesse ponto a velocidade final é zero em y, né? Estamos olhando só, fazendo análise no movimento na vertical. Outra grandeza importante aqui é o tempo de subida. A gente pode achar por essa fórmula aqui, ó. Ok? Tempo de subida aqui. Então, velocidade final é zero. V0y é quem? V0 sendo de θ, que é componente y, de V de zero. Aqui, gente, olha, foi feito um reforço com vocês nas aulas anteriores só sobre vetores, para que vocês possam ter tranquilidade para trabalhar com esse tipo de problema. Então, lembra-se, V0y é quem? V0 seno de θ. V0x é quem? V0 cosseno de θ. Então, por isso que apareceu aqui V0 seno de θ, componente inicial na direção y. Menos gravidade versus o tempo de subida. Então, o tempo de subida vai ser quem? V0 seno de θ dividido pela gravidade. Então, daqui é outra grandeza importante, porque daqui eu consigo determinar o tempo de queda. O tempo de queda é 2 vezes o tempo de subida, porque o tempo que ele leva para subir é igual ao tempo que ele leva para descer. Vamos continuar. Na horizontal, nós temos um movimento retilíneo uniforme. Então, note que é o gráfico anterior, só que agora só com as componentes horizontal. Note que na horizontal, V de x é constante. Então, nós temos o quê? Que V de x é quem? V0 cosseno de θ, que é uma componente constante aqui. Ela não muda, né? Com o passar no tempo. A partícula vai aumentando de altura, porém, seu deslocamento na horizontal é dado sempre pela mesma velocidade. Então, com base, sabendo V de x aqui, essa componente, e tendo tempo de guerra, eu posso calcular o alcance, que é outra grandeza importante aqui para esse tipo de problema, que é a distância do ponto de partida até o ponto de chegada aqui, ó. Vamos lá. Então, como trata-se de um movimento uniforme, a equação é essa daqui. Então, V de x vai ser igual ao espaço, que aqui eu chamei de A, lá atrás eu chamei de R, mas a gente vai usar A aqui, porque eu acho que o livro está usando A. O livro usa A. Sobre ΔT, mas é só uma questão de letra, não tem problema aqui não. Usar A ou R, mas aqui eu coloquei A. Dividido pelo intervalo de tempo, só que o tempo aqui é o tempo de queda, não é? Então, cálculo do alcance. Então, o alcance vai ser quem? O alcance vai ser velocidade versus o tempo. Vai ser V de x vezes o tempo, que é 2 vezes o tempo de subida. Quem que é V de x? V0 cosseno de θ. Vezes 2, o tempo de subida é quem? V0 seno de θ sobre g. Vamos voltar lá em cima. O tempo de subida já foi calculado, ó. V0 seno de θ sobre g. Então, voltando lá, ali. Tá aqui, ó. V0 seno de θ sobre g. Então, vamos ficar com V0 vezes V0 daqui, vai dar V0 ao quadrado, sobre 2 vezes 2 cosseno de θ, seno de θ sobre g. Porém, lá da trigonometria, nós sabemos que 2 cosseno de θ vezes seno de θ é igual a seno de 2θ. Ok, gente? Isso é lá da trigonometria. Então, a gente pode substituir 2 cosseno de θ vezes seno de θ por seno de 2θ. E aí a gente fica com essa fórmula aqui para o alcance.
Ah, professor, por que você fez essa substituição? Ela é porque é uma substituição interessante, principalmente pelo que eu vou falar agora, porque nós temos aqui esse seno de 2θ aqui. Então, escrever em termos de seno de 2θ é bem interessante. Por quê? Note o seguinte, pessoal. Quando θ é 45 graus, o que acontece com o seno de 2θ? Não fica seno de 90 graus? Não é? Então, o seno de 90 graus, né, o valor máximo do seno. Então, isso é uma informação bem interessante. Por quê? Porque para θ igual a 45 graus, então o meu alcance vai ser máximo. Então, por isso que é interessante a gente, ao invés de escrever o alcance dessa forma, a gente escrever dessa forma aqui. Porque aqui a gente fica mais fácil de a gente verificar que para θ igual a 45 graus, o corpo terá o maior alcance possível. Tá bom? E, além disso, outra informação interessante que essa equação permite a gente concluir é que se nós tivermos dois ângulos complementares, isto é, a soma dos dois ser iguais a 90 graus, isso significa que os dois terão o mesmo alcance. Eu coloquei isso que eu acabei de falar, gente, eu escrevi aqui do lado. Ó. Para θ igual a 45 graus, temos que seno de 2θ é igual a seno de 90 graus, que é igual a 1. Logo, o alcance é máximo para θ igual a 45 graus. Então, é uma informação interessante, porque às vezes você está fazendo uma prova, às vezes aí numa questão de Enem, por exemplo, em que você tem que ter bastante agilidade nas questões, não pode demorar muito. Se cai alguma coisa assim, então se você lembrar que para θ igual a 45 graus o alcance é máximo, isso já agiliza, já facilita. Uma outra informação interessante aqui, que eu acabei de falar, que eu escrevi aqui, ó, que para ângulos complementares, professor, o que é ângulos complementares? É quando a soma dos dois dá 90 graus. Então, quando isso acontece, se a gente substituir ou um ou outro, o alcance será o mesmo. Ok, gente? Então, essa é uma informação interessante. Ok? Vamos lá. Aqui eu coloquei essa figura apenas para reforçar, tá vendo, gente? Ó, note que os ângulos são diferentes. Ó. θ1 é diferente de θ2. Porém, como a soma dos dois dá 90 graus, aqui tem uma condição importante. Os dois têm que ter a mesma velocidade inicial, tá bom, gente? Para essa condição ser verdadeira. Então, sendo θ1 e θ2 igual a 90 graus, eles tendo a mesma velocidade inicial de lançamento, o alcance que os dois corpos irão percorrer será o mesmo, tá vendo? Ok? E aqui, o alcance horizontal máximo, né, é para θ igual a 45 graus. Essa figura eu achei bem interessante, que resume, né, o slide anterior. Ok? Vamos lá. Outra observação interessante. Olha o que acontece quando a gente coloca θ igual a 45 graus. A gente chega numa relação bem importante. Qual que é essa relação? Que a altura máxima é igual ao alcance sobre 4. Isso é, o alcance vai ser 4 vezes a altura máxima. Para θ igual a 45 graus, se vocês se depararem com algum problema em que θ igual a 45 graus e eles pedirem o alcance, e vocês já tiverem calculado, por exemplo, a altura máxima, então vocês já podem concluir que o alcance vai ser 4 vezes a altura máxima. Por quê, gente? Olha, a gente viu ali atrás que o alcance é dado por essa fórmula. Então, para θ igual a 45 graus, quanto que vai dar o alcance? V0² sobre G. Só substituir aqui nessa fórmula, né? Nós vamos ter isso daqui, vai dar Z0² sobre G. Quando a gente substitui na fórmula que a gente encontrou para a altura máxima, θ igual a 45 graus, nessa fórmula, nós vamos encontrar, substituindo ali, tá vendo? Vai dar V0², seno de 45 graus, é raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar raiz de 2 sobre 2 ao quadrado, tá, pessoal? Isso aqui, seno ao quadrado de θ,
Às vezes tem gente que confunde que o quadrado está em cima do θ, mas não é não. Seno ao quadrado de θ é seno de θ vezes seno de θ, tá bom? Então vai ficar V0 ao quadrado aqui, seno ao quadrado de 45 graus sobre 2G. Então vai ficar V0 ao quadrado vezes seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2 ao quadrado aqui, ó. Então corta aqui, essa raiz eu posso cortar, porque está elevado ao quadrado aqui, sobra 2, esse aqui vira 4. Tá bom? Então continuando nossas continhas aqui, ó, nós vamos chegar que a altura máxima para θ igual a 45 graus é V0 ao quadrado sobre 4G. Só que V0 ao quadrado sobre G é o alcance. E aí, portanto, nós concluímos que o alcance máximo, que o alcance é igual a 4 vezes a altura máxima para θ igual a 45 graus. É mais uma informação que pode ser útil aí para frente. Vamos continuar. Eu coloquei esse exercício, vamos fazer esse exercício para a gente poder reforçar. O exercício é o seguinte: um objeto é lançado obliquamente do solo com velocidade de 50 metros por segundo. E o ângulo de lançamento θ em relação à linha horizontal. Okay? São dados G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ele deu os valores de seno de θ e cosseno de θ. Desprezando a resistência do ar, determine em relação ao objeto. Letra A, o instante em que ele atinge a altura máxima. Letra B, a altura máxima alcançada. Letra C, sua velocidade no ponto mais alto. E letra D, seu alcance horizontal. Então esse exercício, gente, eu coloquei ele aqui porque ele é um problema completo, tá bom? Então, vocês entendendo esse exercício, vocês vão conseguir fazer qualquer exercício. Por quê? Porque os outros exercícios, o que pode acontecer? Ele pode colocar um θ diferente, ele pode variar a velocidade inicial, mas sabendo fazer isso daqui, vocês têm a base para fazer todos os exercícios sobre esse tema do livro. Vamos lá. Letra A, o instante em que ele atinge a altura máxima. Então, primeiramente, nós temos que achar as componentes V0x e V0y. Então, V0x, vocês sabem que é V0 cosseno de θ. V0y é igual a V0 seno de θ. Então, ele deu a velocidade inicial, deu os valores do seno e do cosseno, então nós temos as duas componentes aqui, ó, V0x e V0y. Muito bem? Aqui, de cara, a gente já responde, por exemplo, sua velocidade no ponto mais alto. Bom, no ponto mais alto, ele não tem componente y, é zero. E a V0x é constante. Então, no ponto mais alto, a letra C, 40 metros por segundo. A gente já responde aqui. Vamos continuar. Altura máxima. Bom, basta a gente jogar na altura máxima, V de y é zero. Então, utilizando essa equação aqui, ó, esse V de y é zero, está aqui. Velocidade inicial em y é 30, gravidade é 10, tá certo? Então 30 menos 10t. Então ele achou o tempo na altura máxima, 3 segundos. O instante que ele atinge a altura máxima, então o tempo de subida está aqui, 3 segundos. Letra B, a altura máxima. Pronto, está aqui, ó. A altura máxima é dada pelaquela equação lá, que a gente viu lá atrás, V0y ao quadrado sobre 2G. Ok, gente? Vamos voltar lá em cima. Está aqui a altura máxima. A gente fez o cálculo lá atrás. Ó. Aqui, ó, V0 ao quadrado, seno de θ ao quadrado sobre 2G. Só que V0 seno de θ é V0y. Aí você pode escrever V0y ao quadrado sobre 2G. Então, vamos voltar aqui, ó. Altura máxima é V0y ao quadrado sobre 2G, mas quem quer V0y? É 30. Vai ficar 30 ao quadrado sobre 2 vezes gravidade, que é 20. 45 metros.
Aqui ele deu uma outra sugestão para a gente poder calcular a altura máxima pela função horária, usando sorvetão. Ok, gente? Pode usar sorvetão. Por quê? Nós temos que V0y ele deu, tá bom? Que é quanto? 30, tá aqui, ó. Vezes o tempo de subida que nós calculamos, que é 3, tá aqui. Menos gravidade versus o tempo, dividido por 2, que é 5, vezes o tempo ao quadrado, 3 ao quadrado. A gente pode calcular a altura máxima usando sorvetão também, é outra possibilidade. H 45 metros. Na letra C, a gente já respondeu, um ponto mais alto da trajetória V de y é 0, então a velocidade se reduz a apenas V de x. E última pergunta que ele perguntou, ao seu alcance horizontal. Bem tranquilo, né, gente? Porque nós temos o tempo de subida, portanto, o tempo total que ele leva do ponto de partida até o ponto de chegada vai ser 2 vezes o tempo de subida, que, portanto, vai dar 6 segundos. Nós temos a velocidade, que é 40 metros por segundo. Então, ele quer saber o espaço. Então, muito simples. Bem tranquila, letra D, ó, joga nessa fórmula aqui, ó, o alcance, que ele chamou de x, vai ser igual a Vx vezes o tempo. Quanto que é Vx? 40. Quanto que é o tempo? 6. Então, o alcance, que ele chamou de x aqui, tá bom? É 240 metros o alcance dele. Bem tranquilo, um problema bem completo, então, sugiro que vocês tentem refazer esse problema em casa, se vocês sentirem que há necessidade, porém é um exercício bem tranquilo, tá, gente? Sabendo fazer esse aqui, vocês estão aptos a fazer qualquer exercício sobre o lançamento oblíquo. Vamos continuar. O nosso próximo tópico da aula é o lançamento horizontal. Então, o lançamento horizontal, coloquei esse exemplo, é esse aqui, ó. Tá aí um exemplo, um avião soltando uma carga. Então, note que a carga, ela é solta com uma dada velocidade horizontal, aqui, ó. Tá bom? Como a gente está desprezando a resistência do ar, então, essa velocidade horizontal, ela se mantém constante, tá vendo, gente? Não muda. Agora, ele ao mesmo tempo ele está sofrendo o quê? Uma ação gravitacional, uma ação da gravidade, que está empurrando ele para baixo. Mas ao mesmo tempo que ele é empurrado para baixo, que ele está sendo atraído pela força gravitacional, ele está se movimentando para a direita aqui. Então, olha como que é a trajetória. Tá bom? Essa é a trajetória aqui, ó. Metade de uma parábola. Ok? Tudo bem? Com cavidade para baixo, tá aqui. Então, nós podemos também tratar esse movimento, e nós vamos tratar como dois movimentos independentes. Um movimento é o movimento de queda, uma queda livre, né, porque ele é abandonado aqui, a gente trata ele como se fosse abandonado. Então, a velocidade inicial dele, y, é 0. Então, o movimento na vertical aqui, novamente, é um movimento retilíneo uniformemente variado, um movimento na vertical. E na horizontal nós temos um movimento uniforme. Então, nós vamos tratar da mesma forma que no lançamento oblíquo, o lançamento horizontal, nós também vamos tratar como dois movimentos independentes. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei outro exemplo, o garotinho aqui em cima do penhasco lançando uma pedra. Novamente a trajetória. Aqui são três lançamentos, né, que ele deu aqui. Tá bom? Três lançamentos com velocidades iniciais diferentes. Então note que a trajetória também é uma parábola, né, metade de uma parábola. E é outro caso, outro exemplo de movimento na horizontal. Tá bom? Então vamos lá. Como analisar esse problema? Aqui eu chamei a atenção para o seguinte. Aqui tem a bolinha azul. Tem uma bolinha azul descrevendo
a trajetória, né, da partícula quando ela é lançada horizontalmente, e aqui colocou uma bolinha laranja só para a gente poder comparar as alturas. Note que quando a bolinha ela está nessa posição, ela andou um pouquinho para a direita, porém quanto que ela caiu? Ela caiu à mesma altura que outra bolinha cairia se fosse largada junto com ela aqui, ó. Ok? Então no momento que ela parte com a velocidade inicial, é solta uma bolinha laranja. Então esse gráfico é só para mostrar para vocês que na vertical, o que ela caiu aqui, essa bolinha laranja caiu, foi exatamente que a bolinha azul caiu, considerando o mesmo instante de tempo, daqui para cá para a bolinha azul e daqui para cá para a bolinha laranja. Então essa figura é só para reforçar que nós podemos realmente tratar o movimento da bolinha azul aqui como de forma independente, que é o movimento na horizontal, nessa direção, e na vertical, nessa direção. Tá bom, gente? Gravidade aponta para baixo. Aqui, gente, uma observação interessante aqui é que a orientação da trajetória aqui foi adotada para baixo. Então, se foi adotada para baixo, o que vai acontecer com as nossas equações do movimento uniformemente variado? Elas serão as mesmas, só que no sinal onde aparece a aceleração vai aparecer o sinal positivo da gravidade. Tá? Esse tipo de movimento de problemas envolvendo lançamento horizontal, geralmente as soluções adotam a trajetória para baixo como positiva, para poder facilitar. Ok? Aqui só para reforçar, né? Porque só para reforçar para vocês, vamos pegar essa figura aqui, ó, nesse dado instante. Note que nós temos a componente v de y e v0, que é a velocidade em x, que não muda, que é constante. Então note que em x a velocidade é sempre constante, ó. Obviamente esse vetor resultante aqui da velocidade é a soma dos dois, tá vendo? Componente inicial, v0y, mais a v0, desse v0 aqui, ok? Mais a componente vy, tá bom? Tá aqui só para reforçar, né? Aqui, se quiser calcular o módulo de v aqui, é só a gente calcular o valor de v0 mais, ao quadrado, mais de vy ao quadrado, tirar a raiz, para terminar esse v aqui. Vamos continuar. Aqui eu coloquei esse exercício, tá, gente? É um exercício que revisa bem a questão do lançamento horizontal e entendendo ele, vocês terão a base para fazer os outros exercícios do livro. Então vamos lá. São 2 exercícios que eu coloquei aqui. Uma bolinha rola sobre o tampo de uma mesa. Tá aí a figura. Paralelamente ao lado de maior medida. Uma bolinha rola sobre o tampo de uma mesa, paralelamente ao lado de maior medida, a 80 centímetros de altura do piso, conforme representado na figura abaixo. Essa informação aqui não vai servir para a gente aqui não, tá? Ele colocou aqui. A gente só precisa saber que ela está rolando aqui sobre a mesa e que ela vai ser lançada dessa mesa horizontalmente com a dada velocidade v. E ela vai cair 80 centímetros. É isso que a gente tem que saber. No instante que vai deixar o tampo da mesa e iniciar sua queda, a velocidade da bolinha tem 8 metros por segundo. Joia! Então, ele foi dada a velocidade inicial e a altura. Essa velocidade inicial, gente, não vai mudar, ó. É a de velocidade dele na horizontal. Então ela vai continuar com essa velocidade de 8 metros por segundo até bater no solo. Então vamos lá. Qual o tempo de queda da bolinha? Então basta a gente usar a equação de Torricelli aqui, não, a sorvetão, essa daqui, tá bom? Note que ele usou, como ele adotou a trajetória para baixo como positiva, apesar dele não ter especificado aqui, ele adotou a trajetória para baixo como positivo. Então aparece o mais ali, ó, na aceleração.
Então a posição final é 0,8 metros. Passou para metro aqui, ó. E aí a posição inicial passa a ser 0, tá vendo, gente? Então, esses tipos de problema é mais fácil a gente adotar a trajetória para baixo como positivo. Então a gente põe 0 aqui no início e no final fica a altura que ele caiu. Então a altura passou a ser 0,8, posição inicial 0, mais 5t ao quadrado. Então o tempo vai dar quanto? 0,4. Então, tá vendo, gente? Que a gente está tratando isso aqui como independentes, vertical e horizontal. Então a gente calculou o tempo de queda. Tranquilo, o que ele quer mais? Quando a bolinha tocar o solo, a que distância estará da vertical que passa pelo ponto em que abandonou o tampo da mesa? Então o que ele quer saber é o seguinte, essa distância aqui, ó, daqui até aqui. Bom, a gente já tem um tempo de queda, que ele leva para cair daqui até aqui. E já temos a velocidade em x, então basta aplicar a formulazinha, ó, distância vai ser o quê? Velocidade versus tempo. Que é quem? 3,2 metros. Tá bom? Porque a velocidade em x não muda. Tá bom? E a gente tem o tempo que ele leva para tocar o solo. Então, velocidade versus tempo dá essa distância aqui. Ok, gente? Segundo exercício que eu coloquei aqui, da janela de seu apartamento a 20 metros do solo, um morador lança horizontalmente a chave para outra pessoa. Tá aqui, ó. Lança a chave, que está a 8 metros da base, postada a 8 metros da base do prédio. Então a pessoa está aqui, a 8 metros, ó. Então você tem essa distância aqui, ó, né, pegando a linha aqui da pessoa que jogou, essa distância desse ponto aqui até aqui é 8 metros, tá vendo, gente? Desprezando a resistência do ar e adotando G, qual deve ser o valor da velocidade imposta à chave para que ela atinja exatamente o pé da pessoa? Então, por isso que eu coloquei esse exercício também, porque o primeiro calcula uma grandeza importante aqui, que é o tempo de queda. A letra A do primeiro. A letra B do primeiro calcula o alcance. E esse exercício 2 é um caso em que você tem que determinar a velocidade inicial. Então, sabendo esses dois exercícios, vocês têm base para resolver os demais. Então, aplica o sorvetão para a gente poder determinar o tempo. Aqui, ó, o tempo de queda. Então, note que, novamente, ele adotou a trajetória para baixo como positiva. Então, quando ele adota a trajetória para baixo como positiva, o S0 é 0. E o S final é 20 metros. Então, vai ficar o S final 20, o S0 é 0. E também o sinal fica positivo aqui, para a gravidade. S0, velocidade inicial é 0. Em Y, porque ele foi em Y, é um movimento em queda livre, então a velocidade em Y inicial é 0. Então esse termo vai para 0. E aí nós temos gravidade por 2 dá 5t ao quadrado. Então nós temos 20 igual a 0 mais 5t ao quadrado. Então t é igual a quanto? 2 segundos. Então eu sei o tempo de queda. É o tempo que essa bolinha leva para sair desse ponto e chegar nesse, que é o mesmo tempo que levaria uma outra bolinha qualquer ser abandonada daqui no mesmo instante que essa foi lançada. Então, o mesmo tempo que essa bolinha levaria para chegar daqui até aqui é o que essa bola leva para percorrer essa trajetória daqui até aqui. Então, velocidade é igual a espaço sobre tempo. Então, velocidade vai ser o espaço 8 metros, que é essa distância aqui, vezes o tempo, que é 2 segundos. 4 metros por segundo. Ok, gente? Então, nessa aula nós foi apresentado para vocês os conceitos e exemplos de lançamento oblíquo e horizontal. Então, nas próximas aulas, eu estarei reforçando com vocês exercícios, ok? Um abraço para vocês e até a próxima.